Entre 1905 e 1914, Sigmund Freud publicou em Viena 4 casos para estabelecer no mundo médico ignorante, indiferente ou desdenhoso a seriedade de sua percepção original da personalidade humana. Dora, 18 anos, queria cometer suicídio para se vingar da família e da vida, que não a compreendiam. Seu pai, que Freud havia tratado de sífilis, não psiquiatricamente, desejava a mulher do vizinho. O vizinho desejava a Dora. A mãe de Dora era fria e distante, e mais interessada no Kusch do que nos Kinder. Assim, Dora identificou-se com a mulher do vizinho e se apaixonou pelo pai. Édipo típico. Depois de 3 meses, revivendo os sonhos dela já desaparecidos e desembaraçando as confusões familiares por meio da psicanálise, Dora transferiu o amor incestuoso para Freud. Então, interrompeu o tratamento. Desapareceu, garantindo que estava melhor. Mas, na verdade, não estava, raciocina Freud. Estava simplesmente experimentando uma fuga para a saúde. O tratamento analítico de Freud foi publicamente atacado na primavera seguinte, chamado de masturbação mental, uma palavra forte demais, pouco ouvida em Baden-Baden. O caso não resolvido deixou Freud balançando a cabeça durante anos. Mais tarde, a pobre Dora procurou uma psiquiatra rival, mas morreu de causas naturais, sexualmente frígida, solteira e não amada. Hans, 5 anos, esperneava e gritava para não dar seu passeio matinal no parque, porque tinha medo de ser mordido pelos cavalos. A recusa, eminentemente razoável, era uma barricada que disfarçava o motivo secreto, que foi descoberto por Freud. O caso nos oferece um diálogo clássico na imensa obra de Freud. Mãe, despedindo-se. O que você está olhando, Hans? Só queria ver se você também tinha um pipi. Mãe, é claro, você não sabia? Hans, não, achei que como você é tão grande, seu pipi devia ser do tamanho de um pipi de cavalo. Freud não precisou pensar muito para resolver que o pequeno Hans tinha medo do pai, que tinha um pipi maior do que o dele, e que o pequeno Hans queria inserir seu pipi na mamãe. Por isso transferiu o medo para os cavalos, que tinham pipis apavorantes, maiores do que os de toda a família combinados. Mãe, se você fizer isso, brincar com seu pipi, eu o levo ao médico para cortar seu pipi. Então, como é que você vai fazer pipi? Hans, com meu traseiro, indica o pipi. Por que você não põe seu dedo aqui? Mãe, por que não deve fazer isso? Hans, rindo, mas é tão divertido. Quando mais tarde, seu pai perguntou por que ele estava rindo do pipi da irmã Hannah, Hans respondeu, porque o pipi dela é tão bonitinho. Um garoto sensato. Nos feriados, entre os românticos lagos das montanhas, ele quis dormir com sua amiga de 14 anos, Mariette. A família não se opôs, mas Freud balançou a cabeça. Para Freud, era motivo de orgulho expor, através do alegre Hans, a sexualidade dos sexualmente imaturos. Mas durante o tratamento de Hans, exceto por uma única conversa de Freud com o pai, ele começou a suspeitar que a família se preocupava demais com os seus pipis. O pipi devia dominar as conversas da família, tanto quanto a televisão domina hoje, quando os pais são igualmente indiscretos e maliciosos sobre os pipis dos filhos, o que hoje é chamado de seu papel sexual. Mais tarde, o pequeno Hans, com 20 anos e músico elegante, voltou a se encontrar com Freud, mas felizmente tinha se esquecido de tudo aquilo. O Homem-Rato era o oficial do exército tio imperador Franz Joseph.
Durante as manobras em 1907, ele ouviu no quartel a história de um antigo castigo chinês, no qual uma vasilha cheia de ratos era presa ao traseiro do criminoso, e os animais só podiam se livrar roendo a carne e saindo pelo ânus. O instinto dos rodentes pela anatomia obcecou de tal modo o oficial que ele ficou confuso e com tendências suicidas. Freud atribuiu isso ao fato dele ter explorado a genitália de sua governanta quando era pequeno. Depois de um ano, Freud curou o Homem-Rato bem a tempo dele ser morto na Primeira Guerra Mundial. O Homem-Lobo sonhava constantemente que a árvore no lado de fora do seu quarto estava cheia de lobos ao invés de pássaros. Tão razoavelmente quanto o Chapeuzinho Vermelho, ele adquiriu uma fobia por lobos. Freud descobriu que tudo se devia ao fato dele ver os pais fazendo sexo quando era pequeno. Porém, Freud estranhamente ignorou a preferência do homem-lobo adulto pelo sexo anal, murmura um biógrafo. O homem-lobo era um rico proprietário de terras russo, que em 1914 estava visitando Viena. Ficou pobre com a Revolução de 1917 e por isso Freud generosamente não cobrou nada dele. Mais tarde, o homem-lobo culpou Freud por convencê-lo a não voltar para a Rússia e reclamar seus bens dos comunistas. Freud tinha motivos psicológicos não políticos para aconselhá-lo a não correr esse risco absurdo. E conseguiu um emprego numa companhia de seguros em Viena. O Homem-Lobo continuou a desfrutar a vantagem do tratamento grátis, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, quando analistas americanos o procuravam como turistas procuravam as pirâmides. E foi muito bom, porque esses casos permanecem com valiosa magnitude nas memórias de Freud, por mais grotescas que sejam as formas com que se erguem do deserto do inconsciente. No final de 1892, revela outro dos inúmeros biógrafos superficiais de Freud. Ele falhou também com a senhorita Lucière, uma governanta inglesa que sofria de fadiga generalizada e do sintoma curioso de ser perseguida pelo cheiro de pudim queimado.